Olá, alunos, tudo bom? Continuando a nossa aula agora de filosofia, o capítulo 3, na verdade, ele vai falar sobre desconfiar, estranhar, é aquele sentimento de que você não vai aceitar apenas as coisas como elas são. Basicamente, isso é o âmago da filosofia, né? Como a gente tem falado nas outras aulas. A filosofia mesmo é o amor, é o apego ao conhecimento e à sabedoria. É você não apenas aceitar tudo do jeito que ela é. É pensar com curiosidade, questionamento, observar as coisas e querer entender o porquê que ela é desse jeito, não apenas aceitar ela apenas do jeito que é. Se você puder fazer um exercício em casa, você não é obrigado, só se puder. Ou pode até pensar sobre isso. Pensa que a sua casa está totalmente escura, que é de noite, você está sozinho, não tem luz nenhuma ligada, pode ser porque acabou a luz ou alguma coisa assim. E você começa a observar em volta. Sem luz, entende que a sua cabeça vai começar a imaginar coisas e você vai começar a ter o quê? Medo. Então você pensa que esse medo vai te gerar desconfiança, você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Pode ser porque a sua cabeça imaginou alguma coisa, pode ser porque tem uma roupa pendurada e você vai começar a achar que tem alguém ali. Não sei, a sua cabeça começa a desenvolver uma resposta para esse seu questionamento. Porque o ser humano, naturalmente, ele é um ser questionador. O Senhor criou a gente para ser assim. Não apenas aceitar, mas observar e nos contemplar com a natureza, observar que existem coisas maravilhosas. A filosofia, ela trata, então, desses questionamentos, tá? Uma coisa que é interessante observar, e vocês podem ler isso melhor na página 15 do livro de vocês, é sobre que o conhecer tranquiliza. Porque no mesmo conceito que a gente estava estudando, digamos que agora você acende a luz. No mesmo momento você observa tudo e você sabe que está tudo bem, não tem ninguém ali. Porque o conhecimento tranquiliza a gente. Quanto mais a gente sabe, melhor o nosso... a gente fica mais tranquilo porque a gente tem certeza das coisas que nos cercam. Então, por isso é que é importante conhecer melhor a si mesmo, quem você é, o que as coisas que te formam, como o outro e as coisas que nos cercam no geral. Pode ser no mundo, nós vamos estudar muito isso durante o ano. As poluições, o impacto que o ser humano causa no planeta. Então, tudo isso são fatores importantes para a gente estudar dentro da filosofia, porque é isso que nos cerca. É apenas perguntar por perguntar para descobrir o porquê? Não, é uma pergunta com o objetivo de realmente conhecer. Não é nada superficial, não é apenas algo como se você acabasse de conhecer alguém. Você quer realmente entender o porquê que é desse jeito, porquê que é dessa cor, porquê que é desse jeito e não de outro jeito. Então, esse é o objetivo da filosofia. Quando a gente é pequeno, principalmente quando você é menor, acho que uns 4, 5 anos, depende da criança, né? Ela tende a fazer aquele período, não sei se vocês conhecem bem, dos porquês. Por que é assim? Por que não é do outro jeito? Mas por que isso? Por que aquilo? O tempo inteiro, as crianças perguntando o porquê. Mas parece que quanto mais a gente vai crescendo, a gente parece que vai perdendo isso. A filosofia, então, trabalha para resgatar esses questionamentos do porquê que as coisas são assim, não de outro jeito. Do porquê que a gente apenas acredita ou realmente é um fato. Às vezes, como eu já falei em sala, você não vai ter todas as respostas. A ciência não tem todas as respostas. Mas é por meio desse questionamento que você vai conhecer um pouco mais. E, de novo, conhecimento nos tranquiliza. Saber o real motivo do porquê que é desse jeito e não de outro. Na página 15, no 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto parágrafo, bem no finalzinho, a última frase, tem uma frase interessante, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nela. Ao aceitar tudo como algo natural, não se estranha ou questiona e não se atrai pela inquietação estimulada dos porquês, mas paralisa-se na armadilha do é assim mesmo e despreza a inteligência, a capacidade de adquirir conhecimento. Ou seja, quanto mais antigamente a gente perguntava por que é assim e não do outro jeito, e as respostas às vezes, não tô falando que necessariamente foi assim, mas muitas vezes as pessoas mais velhas, né, têm outras coisas para fazer. É porque é assim mesmo. E porque sim. Às vezes porque a pessoa não sabe a resposta, mas
Ou às vezes só porque ela tem outra coisa para fazer. A criança é que acaba tendo esse questionamento do porquê que é desse jeito. Mas a gente também acaba, quanto mais você vai crescendo, você vai caindo na mesma armadilha de deixar de se espantar, deixar de acreditar numa coisa que tem um motivo por trás e não apenas foi criado do nada. Ou porque é apenas assim, né? Até queria indicar, não estou mandando ninguém comprar, mas se quiser ler um livro sobre filosofia, para a idade de vocês, ele é um livro que conta O Mundo de Sofia. Ele até está indicando na página 16 do livro de vocês, mas é realmente um livro maravilhoso. Conta a história da Sofia, ela é uma menina de 12 anos, se eu não me engano, em que ela começa a ter contato com a filosofia. Então é um livro muito interessante, eu sei, ele é grosso, eu demorei quase um ano, assim, pra ler, por causa que a gente tem outras coisas pra fazer, mas ela vai descobrindo a filosofia no dia a dia dela, porque ela nunca teve contato com a filosofia antes. É um livro que eu sempre indico todos os anos para os jovens lerem, não é obrigado, é só se quiser ler alguma coisa sobre, para entender um pouco mais a filosofia. Tem até uma parte muito interessante dela, que a pessoa que está ensinando ela a filosofia questiona. Imagina que se você é uma criança de 2 anos, e aí, de repente, você vê um adulto, o seu pai, flutuando. A criança de 2 anos ainda está tentando entender o que é possível e o que não é. Ela vai ficar, olha, espantada, mas ok, né? Deve ser normal, vou querer entender. O papai tá voando. E, em compensação, a mãe, ao ver uma coisa dessa, provavelmente ela ia achar que ela tá louca, porque isso não é o normal, não é o natural. Então, quanto mais você vai se tornando adulto, parece que você vai deixando de perguntar ou de entender. E as pessoas que continuam tentando entender os porquês, elas acabam se tornando filósofas também. Porque a filosofia trabalha com isso, o de entender o porquê de todas as coisas. Platão, só concluindo porque o vídeo está ficando grande, Platão, ele é um filósofo ateniense e ele vai falar sobre essa capacidade de admirar-se, de espantar-se, e é com isso que a filosofia trabalha. Pode ser com coisas positivas ou negativas, mas não apenas aceitar todas elas, observar o porquê que cada coisa é desse jeito. Não apenas superficialmente, como nós falamos, mas por meio de algo mais profundo, realmente tentando entender. Como quando você é criança e você pergunta, por que o céu é azul? É apenas porque é? Não, tem uma explicação por trás, mas você só vai entender quando você se espanta, se questiona e busca todas as informações possíveis sobre o assunto. Muito obrigada.